fazendo as tarefinhas, todo mundo assistindo às aulas, fazendo tudo que a tia está pedindo, certo? Daqui a bem pouquinho tempo, nós estaremos juntinhos de novo lá na nossa escola, se Deus quiser. Hoje, a tia trouxe uma aula de revisão do conteúdo de geografia. Conteúdo que nós já vimos em outras aulas e também vimos quando estudamos as ciências no meio ambiente, os animais. Então, vamos juntar um pouquinho geografia e ciências, certo? A aula de hoje, geografia. Vamos falar um pouquinho sobre os recursos naturais. Os recursos naturais são todos os elementos que tem na natureza e que são essenciais à vida. Vocês conseguem entender que para o ser humano existir, ele necessita dos elementos que existem na natureza? Para pensar um pouquinho. Respira fundo. Quando nós respiramos, utilizamos o ar que está presente na natureza. Quem aqui consegue viver sem beber água? Quem aqui consegue viver sem comer? Ninguém. Então, nós, seres humanos, necessitamos dos recursos naturais para viver. São elementos que necessitamos para a nossa sobrevivência. Sem esses recursos, sem os recursos da natureza, a vida no planeta Terra seria impossível. Não existiria vida, nem dos seres humanos e nem dos outros seres, como as plantas, os animais. Certo? Combinado? Continuando. Dentro dos recursos naturais, a tia pergunta para vocês: e quais são esses recursos? Quais são os recursos que nós necessitamos para viver? Vamos lá? O primeiro é a água. Precisamos de água para beber, para cozinhar, para lavar roupa, para tomar banho, para lavar as mãos. A água vem sendo um recurso cada vez mais importante. E, infelizmente, nós não sabemos utilizar a água do jeito correto. A partir do momento em que se joga lixo nos rios, nos lagos, que poluem os mares, nós estamos acabando com um dos recursos mais importantes para a nossa vida. Vamos preservar a água. Nada de lixo em rio, em lago, nada de jogar lixo nos mares, nada de ligar a torneira e ficar olhando sem tomar banho. Nada de, por exemplo, ir dar um banho no cachorro e deixar a torneira ligada. Nada de lavar o carro e deixar correndo água pelo meio da rua. Consciência no uso da água. Segundo recurso natural necessário para a nossa vida é o ar. Como a tia Luciana disse, quando nós inspiramos e expiramos, nós utilizamos o oxigênio, importantíssimo para a nossa vida. Sem ele, não existiria vida. Nós damos para as plantas o gás carbônico que soltamos na expiração e ganhamos de presente delas o oxigênio que elas produzem através da fotossíntese. Certo? Outra coisa importante sobre o ar é evitar a poluição. As fumaças que poluem o ar, as queimadas que poluem o ar, acabam com o nosso recurso tão importante. Próximo recurso, o solo, onde nós plantamos, onde nós pisamos, também devemos preservar o solo. A partir do momento em que o homem acaba com o solo, joga lixo no solo, ele está poluindo um dos recursos que traz vida para ele. Legal, não é isso? Vamos pensar bem sobre esse assunto? Próximo recurso, os animais. Por que os animais, tia? Por causa do meu bichinho de estimação? Não, gente. Os animais nos dão alimento. Os animais nos dão a malha para vestir a roupa, o algodão que vem das ovelhinhas. Certo? Animais também são recursos importantes para a nossa sobrevivência. Continuando, falando ainda sobre os recursos naturais, preservar os recursos naturais é preservar a nossa própria existência. Quando nós
preservamos aquilo que nós precisamos para viver, também estamos preservando a nossa própria vida. Se a gente acaba com os recursos naturais, o que vai ser da vida, hein? Pensa bem nisso. A seguir, vamos ver aqui a origem dos recursos naturais. O primeiro que nós iremos ver são os de origem animal. Os recursos que vêm para nós através dos animais. O peixe, o frango, a carne, o ovo, né? Tanto pode ser ovo de galinha quanto ovo da pata. O leite, o queijo, o iogurte. Tudo isso que faz parte da nossa alimentação. E são importantes para a nossa alimentação. Nada melhor para as crianças do que consumir leite, queijo, iogurte. Fortalece os ossos e faz com que cresça forte. Vocês cresçam muito mais fortes. Preste atenção, consumir muito cálcio. Ok, para frente. Recursos de origem vegetal. São as frutas, verduras, legumes e os grãos. Como, por exemplo, feijão, ervilha, lentilha. Todos esses alimentos são de origem vegetal, que vem do plantio. Planta-se para colher e comer. Frutas, todo tipo de fruta, laranja, goiaba, caju. As verduras, os legumes e os grãos. Não esquecer, certo? Na maioria das vezes, a gente esquece de falar dos grãos, mas também são consumidos, também são originados através dos vegetais, certo? Terceira origem, origem mineral. Aqui nós falamos sobre a água e o sal. São os elementos, os recursos naturais que são originados da mineração. Origem mineral. A água, importantíssima para nós, e o sal, que faz com que se tempere os alimentos. Certo? A seguir. Os seres humanos necessitam retirar os recursos da natureza para o seu próprio desenvolvimento. Nós precisamos dos recursos da natureza para viver. Nós necessitamos dos recursos da natureza para viver. Porém, a extração de madeira, de ferro e de água, por exemplo, de uma forma desordenada, pode levar à extinção desses recursos naturais. Tia, primeira coisa, o que é extinção? Acabar. Não ter mais. Mas, tia Luciana, você falou que se os recursos naturais acabarem, nós não teremos como viver. É isso mesmo. Se nós não tivermos cuidado, não consumirmos os recursos de forma consciente, com respeito, eles podem acabar. Se eles acabarem, a vida na Terra vai ficar impossível. Certo? Para frente. Vamos pensar bem. Para evitar esse tipo de devastação, têm sido criados parques de reserva nacional, que cuidam tanto da fauna, que são os animais, como também da flora. Vêm sendo criados parques de preservação para que não ocorra uma extinção, para que não ocorra o ápice do problema. O que é o ápice? O máximo do problema. Para que não acabem os nossos recursos naturais. Certo? O Brasil, que é o nosso país, é muito rico em recursos naturais. Na verdade, é um dos países mais ricos em recursos naturais de todo o mundo. Vamos entender por quê? Em nosso país está a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, onde encontramos a maior biodiversidade do planeta. Ok, tia Luciana, tudo bem, entendi. Mas o que é biodiversidade? Alguém aí sabe me dizer o que significa biodiversidade? Vamos ver juntinhos? Pra frente? Bio vem de vida, diversidade de vários. Então, quer dizer que biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos, animais e plantas encontrados em uma região. Significa dizer apenas que na floresta amazônica encontram-se
a maior diversidade de animais e plantas de todo o mundo. Lá existem diversos tipos de animais, diversas espécies, como também variados tipos de plantas. É legal isso, né? Dentro de uma mesma floresta existe uma diversidade enorme de plantas e de animais que vivem juntos, ali, ó, coexistindo, vivendo, um dependendo do outro, um vivendo com o outro. Isso tudo na floresta amazônica, que fica na sua maior parte no nosso país. Vocês sabiam disso? Aprenderam agora. Pra frente, bora lá? Vamos pensar um pouquinho sobre... Tá bom, tia, você disse que existem os recursos naturais, que o ser humano precisa dos recursos naturais, mas que tem que ter cuidado para que esses recursos não acabem. Tá, tudo bem, entendi. Mas como eu vou utilizar os recursos da natureza sem fazer mal ao ambiente? Já que eu preciso dos recursos e eu tenho que ter cuidado para que eles não acabem? Muito simples. Com o pensamento e a ação que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Vocês conseguem entender mais ou menos o que é isso? A tia vai ajudar. O desenvolvimento sustentável é consumir, nós temos que aprender a usar de forma racional, consciente, respeitosa os recursos da natureza, pensando sempre nas próximas gerações, pensando naqueles que virão, nos nossos filhos, nos nossos netos. Utilizando os recursos de maneira consciente e racional, eles não acabarão. Quando as próximas gerações chegarem, ainda existirão recursos para que eles possam viver no planeta. Eu não devo consumir mais do que eu preciso. Se eu preciso, como a tia falou, se eu preciso tomar banho e preciso gastar água, eu vou gastar de forma consciente. Nada de deixar o chuveirão ligado e eu ficar, por exemplo, passando shampoo na cabeça. Vou passar o shampoo, desligo o chuveiro. Vou tirar o shampoo, ligo o chuveiro. Isso é consumir de forma consciente. Entendido? Pra frente! Vamos entender mais um pouquinho? Agora vamos falar sobre os componentes da natureza. O homem, ele ocupa qualquer lugar no planeta Terra. Existe ser humano em todos os cantos do planeta Terra. Para isso, o ser humano precisa saber, ele precisa ter orientação no espaço, saber onde ele está, em que local ele está. Ele precisa conhecer do relevo, se ele está qual tipo de relevo, em que tipo de local ele vive, ele está. Ele precisa conhecer sobre as águas, sobre o clima, a vegetação daquela região, qual é o tipo de vegetação, e precisa conhecer também sobre a ação do homem na natureza. Para que a gente viva, para que o ser humano sobreviva em qualquer lugar da Terra, ele precisa ter essas noções. Ok, seguindo, vamos entender um pouquinho mais sobre isso agora. Vamos utilizar os recursos naturais, os recursos da natureza. Como é que a gente pode fazer uso desses recursos? Em algumas paisagens, existem mais elementos da natureza do que em outros. Vamos pensar bem. Quem vive lá no sítio, quem vive numa região da zona rural, existe uma paisagem, não é? Existem vários elementos da natureza. Bem diferente daquelas pessoas que vivem na zona urbana, que vivem em locais que têm muitos prédios, muitos carros, muitas casas. Então, os elementos da paisagem, os elementos da natureza, são bem diferentes desses dois locais. Existem, em uma floresta, por exemplo, existem mais recursos naturais do que, por exemplo, no centro comercial, onde existem muitas lojas, muitos prédios, muitos carros, existe o asfalto. Lá na floresta, não. Lá na floresta não tem asfalto, muitas árvores, muitos animais, a água é mais limpa, o ar é mais limpo. São locais diferentes, com recursos diferentes. Todos os lugares têm paisagens e elementos naturais diferentes.
todos os lugares são diferentes. Não existem dois lugares iguais. Entendido? Pra frente? Bora lá. Com calma para todo mundo entender. O que é necessário para que o ser humano sobreviva junto com a natureza, sobreviva respeitando os recursos naturais? O que é necessário para a boa convivência? Cada lugar exige de nós um comportamento diferente, de acordo com as suas regras. Como, por exemplo, nós devemos fazer silêncio na igreja. Quando nós entramos para orar, para rezar, nós devemos respeitar aquele ambiente. Quando nós estamos na nossa escola, existem as regras da escola. Quando nós vamos a um hospital, sabemos que lá não é lugar, por exemplo, de sair correndo pelo corredor. Então, cada lugar tem as suas regras. Cada lugar tem uma história diferente. Ou seja, todos os lugares sofreram transformações. Onde hoje, por exemplo, está a sua casa, o prédio onde você mora, já foi uma floresta. Não é? Tudo isso aqui não era floresta? O mundo todo não era uma grande floresta? Para que hoje a gente viva na nossa casa, no nosso apartamento, para que a gente tenha a nossa escola, todos esses lugares sofreram transformações. Certo? Seguindo adiante. Assim como existem regras de convívio social, existem regras do bom convívio com a natureza. E a tia já falou. Nada melhor do que consumir de forma consciente. Nada melhor do que não estragar, não deixar sair demais, usar aquilo que a gente não precisa. Consumo consciente. Consumir de forma respeitosa os recursos da natureza. Nosso comportamento diante da natureza nos fará ter um futuro com mais saúde ou não. Quando a gente cuida da natureza, a natureza também cuida da gente. Preste atenção nessa frase. Quando nós cuidamos da natureza, ela também cuida da gente. Ok? Precisamos aprender a respeitar as regras dos locais e da natureza. Quando chegamos no local, nós temos que nos adaptar às regras daquele local e não o contrário. Certo? Pra frente? Vamos lá! Alguns recursos naturais são encontrados com mais facilidade, como, por exemplo, a água, a areia, o granito. São recursos que existem de forma mais abundante no nosso planeta. Não quer dizer que, como eu encontro de forma mais abundante, com forma mais rica, variada, eu precise gastar esses recursos. Eu posso muito bem economizá-los. Enquanto isso, existem outros recursos que são mais difíceis, como, por exemplo, o petróleo e o diamante, que são encontrados apenas em alguns lugares do nosso planeta. É preciso utilizar os recursos naturais com responsabilidade e inteligência. Vamos prestar bem atenção nessas duas palavras, tá, gente? Responsabilidade e inteligência. Isso faz de nós cidadãos muito mais conscientes do nosso papel na sociedade, vivendo em conjunto. Ok? Pra frente. Agora aquele momento tão esperado por todos. Mãos à obra! Vocês irão escrever um pequeno texto. A tia pegou um assunto, um tema, e eu quero que vocês escrevam um texto para mim. Não precisa ser um texto muito longo. Vocês podem utilizar o caderno de vocês ou uma folha de papel ofício. O texto é, o tema do texto, o assunto do texto de vocês, a proteção do ambiente e os danos causados à natureza. Eu quero que vocês pensem bem sobre isso e escrevam um pequeno texto, no mínimo, 5 linhas. Podem desenhar, podem colar imagens, escrevam esse texto e mandem a foto para mim. Quem quiser, grava o vídeo, manda. Tia, eu não gosto de gravar vídeo. Faz o áudio, lendo o texto e manda para a tia. Vou ficar esperando, hein, gente? Ok? Vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Um beijo bem grande. Tchau, gente!